Espírito Santo de Deus, nos faz, Senhor Deus, um só corpo, um só Espírito, meu Pai, sempre no Teu reino. Somente a força de um só exército pode vencer os inimigos. Que a gente venha se unir, Pai, entre, ó Deus, as células, entre os irmãos, que a gente venha visitar a casa um do outro. Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa também trazer hoje o entendimento que só quando nós somos unidos nós podemos chegar ao propósito do Senhor. Nós já temos um conhecimento entre nós já temos uma amizade, mas que o Senhor possa fazer essa igreja como uma flecha afiada no mundo espiritual, principalmente nas campanhas de oração, que a gente possa estar orando, ó Deus, num só Espírito, para vencer todos os inimigos que se levantam contra a Tua igreja e o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa chegar, Senhor Deus, nesse ano, ó Deus, com um grande exército no final do ano, celebrando todas as vitórias que o Senhor tem nos dado. Eu oro por essa palavra, que o Senhor alimente o nosso espírito, que o Senhor revele ao nosso coração a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua fé hoje, a minha fé. E eu quero te fazer uma pergunta. Você crê nos homens ou você crê em Deus? Claro que a maioria das pessoas vão dizer rapidamente, não, eu creio em Deus. Eu quero conversar um pouco sobre isso que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho visto muita gente capacitada, assim, como que eu posso te explicar isso? Gente que Deus mostra pra gente, que tem um chamado, um ministério, que tem algo grande para fazer na sua vida, paralisado ou que nunca começou. E muitas vezes essas pessoas, quando você vai conversar com elas, elas estão paradas porque elas pararam por causa de um homem. Existe uma grande frase de um pregador que diz que quando uma pessoa entrar no reino, né, na igreja, que você permita que ela venha correndo e se encontre com a cruz de Cristo e que ela não tropece num ser humano no meio do caminho. Porque a maioria das pessoas em busca a Cristo, quando elas tropeçam num irmão, numa situação em casa, numa situação com parentes, uma situação no negócio, com uma situação qualquer, que seja um homem, que seja a humanidade, algum ser humano acaba desistindo de ir para a cruz, porque se frustrou no caminho. Por isso que a pergunta é, você vai crer em Deus ou você vai crer nos homens? O que é que move a sua história? A partir desse ponto, você precisa... domingo passado eu terminei o culto dizendo qual é o porquê da sua fé. Tem que ter um porquê, porque a gente sabe onde e como. Onde é o mundo, nosso campo de implantar o reino, né? Esse é o lugar. Onde? Como? Através dos ensinamentos de Cristo, através da cruz, do sangue, do poder, da restauração de Cristo, né? Então a gente tem o lugar, né? E a gente tem como fazer isso. Mas a pergunta é, por que eu faço isso? Porque muitas vezes as pessoas estão fervorosas em Deus e um ser humano vem e paralisa ela com uma situação. E não adianta a gente falar que isso não é verdade, que isso é muito forte em nós, o ser humano nos brecar. Quando a gente está, eu estava indo, eu estava fazendo alguma coisa, mas eu não acredito em Deus por causa... Eu quero te contar um testemunho. Eu fiquei em São Paulo, na casa de um romeno. E ele é casado com uma pessoa que foi nossa discípula durante uns 12 anos em Campo Grande. Eu fiquei no apartamento deles. E um homem totalmente averso à palavra de Deus. E ele não fala português, você tem que falar pausadamente para falar o português com ele. Ele fala em romeno e em inglês. E eu pude um dia sentar para conversar com ele e falei assim, Gabriel, podemos conversar um pouco sobre Deus? Ele falou, não acredito em igreja, tudo hipocrisia, tudo falsidade. Eu falei assim, mas deixa eu saber o porquê disso.
Não, instituição de Deus, tudo porcaria. Aí eu falei assim, o que aconteceu na sua história? Conta para mim. Aí ele contou que quando a Romênia virou comunista, lá existe a Igreja Católica Ortodoxa, que é uma divisão da Igreja Católica lá atrás. Então lá ficou a Igreja Ortodoxa, que tem o rito ortodoxo. Quando eles iam fazer a confissão dos seus pecados, o padre era um agente secreto do comunismo. Ia contar para os policiais comunista o que a pessoa tinha feito. As pessoas lá roubavam naquela época por causa de comida. E elas iam para campo de concentração. Não era uma coisa simples, não, eles eram presos. O sistema comunista lá era tão assim duro que a pessoa se formava no segundo grau, uma semana depois o Estado indicava um trabalho, se a pessoa não fosse trabalhar, ela era presa, porque ela não foi trabalhar. Isso é até bom, né, Zé? Isso devia acontecer aqui, está com a cadeia cheia. Brincadeira, né? Tem gente que não quer trabalhar, mas... Eu vindo a dor daquele homem, eu falei assim, mas o que Deus tem a ver com isso? Falou, se Deus fosse amor, não tinha criancinhas passando fome, não tinha pessoas sofrendo. Eu falei, mas quem disse que isso é uma ação de Deus? Eu falei, eu posso te contar uma história do Éden? E comecei a conversar com ele, e durante quase uma hora, ele fumando 10 cigarros na minha frente, cheio de cigarro, numa varandinha ali no apartamento, porque não podia fumar dentro do apartamento. Eu sentei ali e eu pude ouvir ele, pude falar para ele sobre a responsabilidade do homem na terra. E você vê que não é ele o problema, é uma nação inteira que detesta a igreja. Como que o diabo usa as estruturas da terra para destruir a ideia de Deus na cabeça de uma pessoa, né? Então assim, eles têm verdadeiro... Sabe qual que é a frase mais comum que ele falou na Romênia? Faça o que o padre fala, mas nunca faça o que o padre faz. Né? Por causa da cultura dos padres que entregavam o povo à polícia secreta, né? Então assim, eu fiquei muito triste, né? Quantas nações devem ter problema com Deus, com diversas religiões, a respeito daquilo que o homem fez de errado na sua cultura? Quando eu vim de lá, eu vim com o meu coração muito compungido. Eu queria ficar mais semanas lá para poder convencer ele de que Deus é bom. Acho que plantei uma sementinha lá. Mas quando eu olho para o coração do homem, como eu vi o coração do Gabriel, eu fico pensando que o verdadeiro evangelho é muito simples, mas a gente precisa se liberar no nosso coração quanto às dores do coração da humanidade que ela nos deu, porque toda vez que alguém para por causa de um processo humano. Ninguém nunca para, porque você vê, a ideia desse homem era que Deus é culpado pelas crianças que são estupradas, as crianças violentadas. E essa não é a ideia dele, não. Eu já peguei muita gente que nunca teve um problema com igreja desse tipo, a nível nacional, né, a nível de um país, pensando a mesma coisa. É muito importante que você tenha uma ideia correta a respeito do Deus que você serve, porque essa ideia correta a respeito do Deus que você serve vai trazer aquilo que você precisa nas suas mãos. A cultura tem nos ensinado, eu preguei lá em Taquarussu, quinta-feira, a cultura tem nos ensinado muita coisa errada, e eu falei lá sobre amor. Falei, qual que é a ideia de amor que você tem? Porque a gente senta para ouvir um casal, o casal fala, o amor acabou, eu não amo mais ela. E o que a gente tenta fazer? Não, você fez uma aliança dentro do altar, você tem que continuar com ela, né? Resistir aí, Deus vai renovar o sentimento, tal. Mas a pergunta que a gente tem que ser feita para essa pessoa que diz que não ama mais, me fala um pouco sobre amor. Eu preciso saber o que você pensa sobre amor, para saber se a tua ideia de amor está correta.
A maioria das nossas concepções, elas são totalmente mundanas. E a gente não percebe isso. E a gente quer militar no mundo espiritual com concepções humanas, com valores humanos, com ideias humanas que foram, inclusive, colocadas dentro de nós, infiltradas, sem um aceite nosso. Nós nunca assinamos embaixo, me ensina tal coisa. Por isso que você pega Jesus falando em João, no Evangelho de João, veja quantas vezes Jesus fala a palavra mundo. Deve ter mais de 30, 40 vezes, só no Evangelho de João. Ele veio para consertar uma consciência que o mundo tinha errado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira coisa, se não houvesse ressurreição, não haveria a ideia de que a morte pode ser vencida. Jesus prometeu que morreria e voltaria no terceiro dia, Ele ressurgiu no terceiro dia. Então fala assim, a minha fé é baseada na ressurreição de Cristo. Tudo que Jesus falou, Ele falou para esse momento, para mostrar que o mundo espiritual era real. E Ele diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse texto está dizendo exatamente sobre você dar maior valor à sua fé do que qualquer posse que você possa ter sobre essa terra, qualquer sonho. Eu sempre falo que dinheiro é bom, todo mundo precisa disso, mas ele não é a razão de felicidade de ninguém sobre essa terra. Nós precisamos achar o porquê da nossa fé. Isso aqui é bem o porquê, porque Pedro está dizendo que a minha fé vai ser provada nessas pequenas tribulações do dia a dia. Mas se as tribulações derrubam você, paralisam você, faz você perder a sua esperança, o que sobra para você? Só uma vida para ganhar dinheiro, pagar a conta e morrer? Nós temos que entender que é essa esperança que faz o porquê da minha existência. Eu estava lá num treinamento em São Paulo, e a coisa que, olha, teve muita coisa boa que me fez alegrias nesses dias lá. A ideia de ter o meu próprio negócio, sustentabilidade, parar, ficar mais junto com a igreja, viajar menos. Mas quando eu preguei para aquele homem, foi o meu ápice de alegria. Foi uma semana que, dentro da empresa que eu participava lá, não tinha tempo de falar com ninguém de fé, né? Você tinha uma hora de almoço e quando você precisava fazer as suas necessidades, você perdia treinamento. Porque era assim, começava às 8h30 da manhã, 8h30 da noite eu saía dos prédios lá, estudando, sendo preparado para aquilo que eu vou fazer aqui. Mas
Mesmo assim, na hora do almoço, eu tentei pregar para algumas pessoas que sentaram perto de mim, alguns líderes da empresa. Mas naquele momento em que eu pude conversar com um homem tão distante da fé, tão distante da possibilidade de entender Deus, foi o melhor momento que eu tive. E eu quero dizer para você que você tem que ter esse porquê na sua vida. Por que você tem essa fé? Você não pode ter a fé por causa de dinheiro. Você não pode ter a fé por causa do seu casamento. O seu casamento, você tem que usar os princípios da palavra, mas a sua fé tem que haver uma alegria além das coisas naturais. Porque o dia que o casamento acaba, acaba a fé. O dia que acaba o dinheiro, acaba a fé. O dia que acaba aquilo que você... Se você botar a sua fé em qualquer coisa natural, o dia que aquilo acabar, acaba a fé. Mas se você coloca a sua fé no Deus imutável, na eternidade, nunca vai acabar a sua fé. E isso é uma tendência do homem colocar a sua fé em coisas. As coisas estão indo bem, Deus está comigo. As coisas estão indo mal, Deus... Ué, como é isso? Deus não está comigo porque as coisas estão indo mal. As coisas estão indo mal, você tem que perguntar o que Deus está preparando para quê? Para onde o Senhor está me levando? Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar nesse fundo de poço? O que o Senhor está querendo me ensinar nesses dias maus? Porque exatamente nesses dias maus é que nós aprendemos, sabe, criamos couro grosso, né? Da labuta do dia, para que a gente possa dizer assim, eu sei passar por tribulações, eu sei passar pelo dia mau, mas eu sei no que eu estou firmado. É muito perigoso a gente não entender isso. Porque muita gente pode falar, eu creio em Deus, eu creio no Pai Todo-Poderoso, mas uma pessoa vem e te fere, ela acaba com a sua fé. Aí você não anda porque você tem que falar com fulano, você tem que falar com Beltrano, teu ministério acaba, a sua esperança acaba, porque uma pessoa te violentou. Temos um ensino errado ou não temos dentro do nosso coração, inconscientemente? Porque ninguém quis adquirir isso. A minha esposa muitas vezes falou para mim, eu sempre vou te perdoar se um dia você errar comigo, mas de Deus eu não largo não. Eu amo muito mais Jesus do que você. Tem homem que tem ciúme até de Deus, né? Se a mulher falar que ama mais Jesus, fala, nem eu. Nem eu. Sabe por quê, gente? Porque nós somos carentes. Aquele que está cheio da esperança do porquê, também é suprido emocionalmente. Quando Deus realmente enche você, há um suprimento dentro de você de uma forma... A razão pelo qual o porquê existe é esse cheio. Eu estou cheio, eu estou transbordante do que Deus fez. A gente estava no centro de obra e o bispo falou assim, gostaria que cada pastor que passou aperto, necessidade pela obra que está aqui, ganhasse 100 vezes mais, 1000 vezes mais, sei lá quantos que ele falou, porque vocês são merecedores. Na boa, na hora que ele falou isso, eu falei, Deus, eu estou te devendo então já, porque eu já tenho mais de milhões de vezes do que eu esperava na minha vida, né? Alguém que nasce sem família, quando tem família, pegou o ápice da vida. Alguém que passa necessidade para comer, quando tem a comida na mesa, uma cama boa para dormir, uma casa para se deleitar, um sustento da vida, já tem o ápice da vida, não lhe falta mais nada. Por isso que é importante os fundos de poço, por isso que é importante os vales, porque você sabe a discussão entre um ovo mal passado, um bife cheio de gordura, as pessoas reclamando, né? Eu me lembro que eu já comi perto de pessoa que foi criada no filé mignon, né? Aí quando você pega uma carne que tem uma gordurinha, ela vai cortando todos os pedacinhos de gordura, a metade do bife fica do lado. Eu ficava olhando aquilo lá, falando, meu, que desperdício, né? Porque assim, a vida inteira a gente comeu tudo que tinha na mesa, né? Até lamber os pratos, porque a gente teve muita necessidade, né? Quando era criança. Então assim, quando a gente passa pelas tribulações, né? Tipo, o Sandro, né? Disse que o pai dele comprava quilera, né? E ele foi reclamar pro pai porque comprava quilera. Ele falou, mas já não está reclamando do quê? Já está até mastigado, só começa a engolir. Você nem mastigar isso daí, já está quebrado já, né?
Eu estou dizendo isso para vocês porque é muito importante esse ponto na sua fé. Para esse ano, você consagrou o seu ano Rosh Hashanah e você quer ir para um lugar especial. Mas se no seu caminho, daqui até o final do ano, uma situação humana te paralisar, um ser humano te paralisar, a humanidade de alguma forma te frear, vai mostrar que a sua fé ainda não é uma fé que tem um porquê em Deus. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar com vocês? Deus falou muito comigo isso. Continuando aqui no texto de Pedro, ele diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa. Isso é o porquê. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando para si próprio, não para si próprio, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Gente, olha esse texto aqui. Quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até agora os anjos anseiam observar. Deixa eu te falar uma coisa, até o mundo espiritual quer o que Deus falou para nós. Os anjos desejam ouvir coisas que eles nunca ouviram. Há uma graça muito grande para nós. Esse ano você vai crescer, você vai romper, mas você precisa ter cuidado com a sua fé. Porque a gente na lida do trabalho, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo, e parece que a fé fica do lado, a fé fica num canto, daqui a pouco, agora é o momento da fé. Não, você tem que andar em fé. Sabe quando a gente vê a diferença como o mundo ministrou, como nós somos ministrados pela palavra de Deus? É nos embates da vida que a gente declara os nossos princípios. O tanto que a gente perdoa, como a gente perdoa, como a gente ama. Muitas pessoas falaram da igreja do Senhor Jesus, não dessa, mas de todas as igrejas, que a igreja tem um amor de falsidade, que se fala muito de amor do púlpito, mas não se cumpre no meio dos irmãos. Porque o amor que eles falam é o amor do mundo, é o amor piegas, é o amor de homem e mulher, é o amor de beija-abraço, é o amor de encosta-encosta. O amor da igreja é um amor proposital, de propósito, de um mesmo espírito, uma mesma fé, um mesmo foco, uma mesma guerra. Ah, o irmão deixou, ninguém foi visitar o irmão. Isso é erro da igreja, sim. Mas isso não é falta de amor. Todos vocês estão aqui, como já disse um pregador por aí, né? Porque alguém amou você. Quem amou você? Quem pregou você? Quem pregou você na cruz? Quem trouxe você para esse lugar? Quem gastou tempo com você? Muito importante que você saiba disso. Isso foi um ato de amor. Não significa que as pessoas são perfeitas que fizeram isso. Mas é muito importante que você saiba que você é um ato de amor de alguém, que alguém parou, que alguém gastou horas, dias, meses, que alguém te ensinou o que sabia. E toma muito cuidado, você que tem um líder, de não exigir do líder o que ele não pode te dar. Tem gente que perde o melhor da sua liderança, porque sempre quer um líder que sabe tudo. A resposta é que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E esse texto aqui foi um texto que é um texto de esperança para a sua fé. Eu quero que nessa noite você saia para essa semana crendo no poder, na alegria que a Bíblia vai te dar, que a palavra de Deus vai te dar a cada dia.
A sua alegria não pode ser um negócio fechado. Isso te exulta por um minuto. A tua alegria não pode ser apenas a restauração física sua. Porque uma pessoa doente, depois que passa a doença, em meses ela está num lugar comum. Pode ver uma pessoa que teve doença, ela orava, campanha de oração, o pastor não podia dar um grito, falar, onde que é a oração que eu estou lá, tal. Daqui a pouco passou, curou, aí a pessoa começou a vir menos, porque o que levava ela era a dor. Aí Deus fala, a dor te leva a mim? Eu acho que eu preciso dar muita dor para muita gente. Acho que Deus não pensa assim, porque Deus trabalha pelo caminho do amor. Mas o caminho da dor é pelo qual nós achamos os valores para encontrar Deus. É incrível isso, né? Tem que ter dor, tem que ter lamento, tem que ter crise. Na crise eu jejuo, na crise eu oro, na crise eu busco, eu preciso ir na igreja, a coisa não está bem. É essa fé que Jesus quer encontrar sobre a terra. É muito importante que a gente pense, né? Que tipo de fé? Tem uma pergunta, né, que eu fiz para você no início: você crê em homem ou você crê em Deus? É muito importante que você defina isso, porque o homem não precisa ser um homem depois de você, pode ser você mesmo. Maldito o homem que confia no seu braço e que faz do seu braço a sua força. Maldito será ele entre, entendeu? Está lá em Jeremias 17:5. Se quiser projetar Jeremias 17:5, não estava aqui no meu texto. Então, maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia no homem. E esse texto não é o homem que está à sua frente, mas também aquele que confia no outro homem, mas principalmente o homem que confia em si mesmo, né? Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. Pois é como, nossa, a gente precisa de revelação para saber o que é junípero. Deve ser uma erva, tá? E não verá. Deixa eu pegar minha tradução aqui. Vamos lá. Junípero é bom. Vou procurar o dicionário depois do curso. Um arbusto, isso. Vamos lá. Tamareira, não é isso? Será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, aquele que se alinha ao homem, que seja o outro que derrubou ele ou ele mesmo, nas suas concepções, o que acontece com ele? Ele vive sozinho, nos seus pensamentos, numa terra seca, inabitável, não há produção. Eu quero terminar esse texto falando sobre... Eu tenho 2 textos para terminar, eu queria já passar só os 2 textos. 2 Coríntios 5:11. 2 Coríntios 5:11. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que se agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Fala assim: eu sou o embaixador de Cristo. Eu sou a justiça de Deus. Às vezes a gente pesa um pouco de falar isso, né? Você fala, eu sou tão errado, né? Como que eu sou a justiça? Uma das coisas que eu quero orar no domingo de manhã, quebrando as maldições das raízes, sabe qual que é? Eu quero quebrar a questão da sua autoestima, do que foi destruído no meio da sua família, daquelas palavras que destruíram você, porque Cristo fala que você é a justiça de Deus na terra, você que o aceitou. Por isso que é importante que você sempre valide o seu testemunho, você mesmo se cobre. Será que eu estou fazendo é de Deus? Será que eu estou respondendo é de Deus? Será que nessa ação eu fui de Deus? Será que o Evangelho está em mim nesse momento? Você tem que se validar, se cobrar. É muito bom isso, porque isso vai fazer você crescer. E eu quero terminar com João 14,16. Evangelho de João 14,16. Pode começar no 15, ali no texto começa no 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu lhes pedirei ao Pai, que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Amém? Eu queria que você entendesse que esses três textos falam de uma coisa só. Os profetas vieram falando, Paulo fala de uma coisa só: de você manter a sua fé, de você ter a alegria da sua salvação, de você saber que você foi reconciliado, de saber que você é a justiça de Deus. Você sim. Fala, pastor, mas eu peco. Que bom que você sabe que você peca. Tem gente aí que não sabe. O revelado já sabe que é pecado. Isso é muito bom. Porque tem gente aí fora que não distingue o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Aquele que já está sentindo acusado, ótimo, você está com o Espírito Santo de Deus aí ligadinho em você. Agora é só ajeitar, ir para a Bíblia, ir para a oração, falar: Deus, não quero fazer mais isso, quero reconciliar minha vida, quero refazer meus caminhos. É só ser obediente à palavra de Deus. Amém? Deus espera de nós um tempo diferente da igreja dele. Sabe, uma igreja que quer ser uma igreja vencedora, ela tem que ser uma igreja vencedora em primeiro lugar dentro da sua mente. Tem pessoas querendo vencer aqui fora e não estão trabalhando a sua mente, não estão trabalhando os seus princípios. E, gente, isso não é desculpa para pessoas não chegarem a Deus. Eu já aconselhei pessoas que não são dessa igreja, de estarem 10 anos, 15 anos numa igreja, e você perguntar para ela vir dar uma queixa, uma situação, fala assim: espera aí, quantos anos você está na igreja? Eu falo: estou 10 anos, 12 anos. Por que você faz isso então? Você nunca ouviu o que seus pregadores falaram? Você nunca entendeu a palavra? Por isso que eu tenho falado que você precisa revelar o seu coração com Deus. Não basta falar: eu aceito Cristo. Você tem que entender o que Cristo quer, o porquê que te move. Eu tenho um porquê que me move, e homens não vão parar isso. Eu já tive crises na igreja,
Já saí dessa nossa terra, já voltei para essa nossa terra. Em nenhum momento eu deixei de pregar. Nunca deixei de aconselhar uma pessoa. Porque meu ministério não estava ligado a pessoas. Voltei porque é minha casa, voltei porque eu amo isso aqui, porque sempre quis voltar, nunca quis sair. Mas eu quero te dizer uma coisa. Importante é você saber o porquê Cristo te move. Porque se você souber, você levanta todos os dias dizendo: eu sei o que eu vou fazer com a minha fé, com a minha vida. Amém? Fecha teus olhos.